Muita paz, muita luz. Eu sou Hernani de Oxóssi. Estamos aqui para dar continuidade ao trabalho da A Magia Divina das Velas, o livro das 7 Chamas Sagradas. Por gentileza, adquira esse livro. Não estou ganhando nenhum centavo, tá, para fazer propaganda desse livro, não estou mesmo. É do nosso mestre Rubens Saraceni, nosso grande professor. Pedimos aí que você adquira para poder acompanhar os trabalhos. Algumas pessoas entraram em contato e falaram: Hernani, eu gosto muito de assistir seus vídeos, mas quando se trata dos vídeos sobre esse livro, A Magia Divina das Velas, eu não estou assistindo ainda porque eu não comprei o livro. Ora, você já pode ir assistindo. Depois, quando você comprar o livro, você já tem, né, na sua mente aquelas informações, você vai lendo e vai descortinando, porque o livro, embora seja bem didático, bem simples, bem objetivo, bem claro, para quem não tem habilidade e costume com os jargões e as terminologias da magia, fica um pouco perdida, aí volta, aí dá sono, lê de novo, aí volta outra vez, aí coça a cabeça, torce a cara, faz caras e bocas, aí volta, aí pergunta para um, pergunta para outro. Tem gente que dá uma volta lá no Cabo da Boa Esperança para poder, na África do Sul, né? Dá a volta lá no Cabo para poder explicar uma coisa que podia explicar com 3, 4 palavras e aí só dá nó na sua cabeça. Então você, já assistindo os vídeos, quando você pegar o livro para ler, você já tem o seu cabedal aí preparado para as competências e habilidades que o livro traz. Bom, nós vamos avançar hoje aqui na página 41. Não, desculpa, não é página 41 não. Nós vamos para página 37, as ondas vibratórias, a base da criação divina. A base da criação divina. Então vamos lá. Eu dou alguns saltos, porque alguns parágrafos ele está explicando a explicação do que foi explicado. Então, para o vídeo não se alongar muito, eu dou alguns saltos, mas isso não compromete a qualidade do ensino. Tá bom? Vamos lá. As ondas vibratórias, a base da criação divina. Tem uma parte aqui que ele fala sobre a geometria divina, que é muito falada também na radiestesia. Tá? Essa geometria divina surge em função das ondas vibratórias. Mistério, só agora aberto ao conhecimento do plano material em nossa obra mediúnica, mas que futuramente auxiliará a compreensão da própria geometria e o mais importante, pois este é o nosso objetivo, irá nos ajudar a compreender a forma como Deus gera e multiplica a sua criação. E ele vai falando sobre uma série de ondas vibracionais que estão contidas e registradas em determinadas coisas da natureza. Por exemplo, você pega uma folha de uma planta, você pega uma pedra, dependendo, você vai ver ali traços que são ondas. Ondas muito parecidas com as ondas de uma vela relativa a um determinado trono. Tá, deu um nó na minha cabeça agora. Como assim? Lembra que lá no começo do livro nós falamos que determinadas cores de velas vibram muito semelhantemente com a frequência de determinados tronos. Por isso, aquelas cores acabam entrelaçando por afinidade com as cores dos tronos. Você acende, por exemplo, uma vela vermelha, ela tem um tipo de onda que tanto pega o trono da lei como o trono da justiça muito facilmente pelas semelhanças com as ondas daqueles tronos. Assim são as plantas, assim são as pedras, assim são uma série de coisas da natureza também. Elas têm determinados traços vibracionais impressos nelas que se assemelham muito com as ondas emitidas por tais tronos e por afinidade. As ondas, por exemplo, de algumas pedras com as ondas de algumas plantas acabam por afinidade se entrelaçando com a de determinados tronos. Por isso, determinadas pedras, cristais, plantas e outros elementos se assemelham muito com as energias de determinados tronos, e nós usamos determinadas pedras e objetos e plantas para representar aqueles orixás.
por associação. Bom, dissemos que as ondas vibratórias dão forma a tudo que existe, pois Deus gera o tempo todo, e tudo é gerado em suas emanações ou ondas vivas divinas, os quais estão na origem de tudo que ela gera. Já descrevemos como uma onda fatoral vai fluindo e magnetiza-se ao cruzar com outra, e ambas tornam-se ondas fatorais magnetizadas capazes de gerar essências, e etc. Aí ele fala aqui, tudo mantém uma correspondência analógica, ou seja, por afinidade vibracional. A onda coronal de Oxum dá formas maçãs, e o bom observador aí verá que a associação entre a maçã e o amor não é casual, assim como entre ela e o fruto proibido da Bíblia, pois as ondas femininas emitidas pelo chakra cardíaco, quando as mulheres estão vibrando o amor, têm uma estrutura coronal ou a forma de corações que se projetam na direção do ser amado. Você viu? Que aqui ele já explica que até as frutas trazem semelhança vibratória com as ondas vibratórias de determinados tronos. Por isso, por exemplo, você vai fazer um trabalho de magia, determinada fruta cai melhor no trabalho quando se oferece para determinado orixá. Por exemplo, você vai para atrair dinheiro, por exemplo, a onda do melão. A onda do melão, as ondas, você pegar ali o melão e se observar o traçado das fibras dele, é muito parecido com os traçados da fibra da pirita e do ouro. Isso já pessoas fizeram estudos e trouxeram para a gente essa informação. Então você vai fazer um trabalho para a prosperidade, você vai, se você tiver essa informação, você não vai deixar o melão de fora do seu trabalho. Claro, vai pegar um melão inteiro e colocar ali no trabalho. Você vai, você vai parti-lo e trabalhá-lo de alguma forma, vai colocar outros elementos ali no melão. Não vou descrever aqui agora que não vem o caso, mas se quiser entrar em contato comigo, eu ensino. Observem um rubi, um diamante, um ametista, e verão alguns sólidos palpáveis que mantêm a estrutura das ondas projetadas por Ogum, Iemanjá e Oxum, que são os tronos da lei da geração e do amor. Sim, o crescimento dessas gemas obedece aos fatores e magnetismos que as ondas vibratórias projetadas por eles irradiam. As ondas deles têm formas bem definidas, e assim como se polarizam, criam magnetismos muito bem definidos, que podemos visualizar nas gemas preciosas, dos frutos, nas folhas, nos movimentos dos animais, etc. Aqui ele descreve algumas coisas sobre os tronos. A natureza física é a concretização de muitos tipos de ondas. A fé possui suas ondas congregadoras. O amor possui suas ondas agregadoras. O conhecimento possui suas ondas expansoras. A razão possui suas ondas equilibradoras. A lei possui suas ondas ordenadoras. A evolução possui suas ondas transmutadoras. E a geração possui suas ondas criativas. E aqui ele continua. Às vezes podemos ver numa mesma planta vários tipos de ondas vibratórias, pois é precisa a junção de várias delas para que a genética se desdobre e dê origem a coisas concretas e palpáveis aos nossos órgãos físicos, os quais também obedecem a ondas sensoriais, visto que são a concretização de nossos órgãos dos sentidos, que, por sua vez, são a exteriorização dos sentidos da vida que herdamos de nosso divino Criador. Aqui ele fala um pouco sobre símbolos religiosos, que são a fixação de ondas vibratórias e assumem aparências que nos concentram, elevam e direcionam. Por exemplo, símbolos religiosos, determinados arquétipos que as pessoas usam e põem, por exemplo, nos seus altares, no PG ou no Endá, que é o altar menor. O PG é o altar principal. PG. Todo altar que não é o PG, são altares paralelos que existem num templo, são chamados de Endá, tá? São os altares menores, que nem por ter esse nome, nem só por isso é um altar pequeno, às vezes é um tremendo altar, mas por não ser o PG, o altar principal, é chamado de Endá, independente do tamanho. Altar menor, altar secundário, enfim. Signos são pedaços das formas que os magnetismos assumem quando as ondas que os geram são polarizadas e se entrecruzam. Os signos são, na verdade, são determinados símbolos
um tanto objetivos, eles não são desenhos, né? Eles são marcas energéticas que não deixam de ser símbolos, mas eles têm determinadas características. Por exemplo, vocês já pegaram os 72 nomes de Deus. Vou citar como exemplo. Aqui, por exemplo, nós temos os 72 nomes de Deus. Isso aqui são signos, ó. Pode ver, não deixa de ser um desenho, mas são desenhos que têm um fim em si mesmo. Ó. Eles não precisam de muito detalhe, muito traço, muito adorno para serem eles. Eles simplesmente são. Ó, são bem resumidos em suas próprias formas. E são signos. Entenderam? E aí são signos. Magia, inscrita ou pontos riscados. É a fixação mágica de ondas vibratórias ou de signos magnéticos, igual eu falei lá dos 72 nomes, que são riscados, potencializados e ativados pelos guias espirituais ou pelos magos autorizados a riscá-los. São pantáculos, são pontos riscados, são geralmente eles estão emandalados, geralmente estão dentro de um círculo e circunscritos ali, porque como vai se abrir um portal, por exemplo, um signo nem sempre abre um portal, que ele já traz um quanto de energia nele, que ele não precisa ficar abrindo e fechando portais. Ele já traz como se fosse uma valisa cheia de alguma coisa, os signos. Já os símbolos, eles geralmente abrem portais com algum outro segmento, alguma outra dimensão, para promover um determinado intercâmbio. Tá? Então, enquanto os signos, em sua maioria, já trazem uma quantidade de energia neles próprios, que não há necessidade de ficar fazendo intercâmbios com outros mundos, já a magia dos pontos, por exemplo, riscados, elas têm o objetivo de transdimensionalizar, sim, são intercambiais. Projeção de ondas de pensamentos ou ideias é a concretização do pensamento que assume uma forma bem definida e possível de ser descrita. A projeção de ondas de pensamentos ou ideias, gente, é a criação de formas pensamentos. Por exemplo, de repente eu penso muito, por exemplo, alguém entra em contato comigo e fala: Hernando, estou precisando passar num concurso. Você ora aí por mim? Aí eu fecho os olhos e mentalizo que o João das Couves, neste momento, seja envolvido em muita luz, e quando ele for prestar o concurso, ele tenha muita clareza. Então eu já estou, de certa forma, imaginando o João das Couves ali, né, prestando a prova e obtendo o resultado ali, olhando para a lista de aprovados e fazendo assim. Então, de certa forma, eu estou projetando, estou mandando para o universo formas, pensamentos. Esse meu pensamento, eles vão virar desenhos que representam formas, pensamentos, formas, sentimentos que eu tenho em relação àquela pessoa ou em relação àquele tipo de procedimento que eu acabei de solicitar. E elas vão procurar outras formas, pensamentos, formas, sentimentos parecidos para juntas formarem uma egrégora e trabalhar em prol das pessoas. O mesmo serve para o mal, quando se deseja o mal de alguém. Aquelas formas, pensamentos, formas, sentimentos também vão procurar formas, pensamentos, formas, sentimentos parecidas, vão formar uma egrégora ou fazer parte de uma que já existe, e junto com os espíritos que vibram na frequência daquela egrégora, vão tentar atingir o alvo, seja para o bem ou seja para o mal. Toda egrégora tem os seus espíritos, né, e eles vão trabalhar dentro daquilo que eles acharem importante para eles. Aqui ele fala também: a mesma onda fatoral que magnetiza os filhos de um orixá, magnetiza também seus animais, suas pedras, suas folhas ou ervas e os sentimentos vibrados por meio dos sentidos da vida regido por eles. Assim como existem pedras que trazem desenhos muito parecidos com as ondas vibratórias de determinados tronos, e plantas assim também, frutas assim também, há seres humanos que trazem na sua constituição também desenhos e raios em seu espírito muito parecido com determinados tronos. Por isso nós temos um orixá ancestral,
O orixá ancestral é aquele que ele nos escolheu, não foi nós que os escolhemos. Por que ele nos escolhe? Porque nós temos, já na nossa constituição genética e espiritual, ondas e traços semelhantes ao daquele trono. Por isso nós nos associamos a eles por afinidade, ainda que inconscientemente. Por isso você carrega um orixá ancestral, e seu orixá ancestral carrega um grupo de padrinhos para a sua coroa, e padrinhos e madrinhas, que vão constituir a sua coroação aí. Você vai fazer a sua cabeça, tá bom? Você não precisa de um pai de santo para isso, tá? Para fazer sua deitagem, você precisa de alguém para te orientar. Mas para te deitar não, porque a iniciação é sempre uma auto-iniciação. Bom, aqui ele fala também, né? Porém, se nos afinizarmos por meio do amor, por exemplo, então faremos mediante a nossa onda vibratória mineral da Oxum, que é agregadora. Todo mundo traz ondas que conectam a qualquer trono. Por exemplo, existem plantas, frutas e pedras, etc., que elas só possuem ondas semelhantes a determinados tronos. Por exemplo, é o trono da Oxum, da Iemanjá e de Obá. Pronto, nada mais. Mas seres humanos não são assim. Embora nós temos as nossas ondas predominantes, já na constituição do nosso espírito nós fomos fabricados com ondas que nos associam a determinados tronos por afinidade vibracional, ondas que são muito parecidas com as ondas de determinados tronos. Isso não quer dizer que nós só temos ondas daquele orixá, só do nosso orixá ancestral. As ondas que nos constituíram enquanto seres espirituais e nos permitiram com que existíssemos hoje, são sim predominantes deste ou daquele trono. Só que nós trazemos em nós ondas que nos associam a qualquer trono, porque nós também temos as ondas dos 7 tronos em nós. É que nós temos uma quantidade muito maior de ondas predominantes que nos fazem ter como orixá ancestral esse ou aquele orixá. Mas isso não quer dizer que nós só possamos nos associar àquele orixá. Porque ao contrário das plantas e ao contrário das pedras, de ervas, nós trazemos uma quantidade completa de ondas. Por isso nós passamos por diversos reinos. Quando nós éramos, por exemplo, estávamos só no reino elemental, pode ser que nós só trouxéssemos conosco ondas que nos associassem a isso, aquele trono. Quando estávamos no reino, por exemplo, dos minerais, dos vegetais, das plantas, ok, ondas que nos assemelhavam, nos associavam somente a isso, aquele trono. Mas como seres humanos, nós já passamos por tantas existências e tantas experiências que nós desenvolvemos em nós ondas e subondas que se assemelham vibracionalmente às ondas também dos outros tronos da vida. Por isso, além de ter o nosso orixá ancestral, que é predominante em nós, nós conseguimos nos associar a todos os outros tronos também. Ok. Nós irradiamos o sentimento de fé pela mente ou pelo chakra coronal da coroa. Nós irradiamos o sentimento de amor pelo coração ou por meio do chakra cardíaco do coração. Enfim, as ondas vibratórias mantêm as formas mesmo que sofram transmutações desde o momento que são emanadas por Deus, pois se destinam a aspectos diferentes de uma mesma coisa, seja agregadora ou congregadora, expansora, ordenadora, enfim. É interessante assim que ele é um dos autores que desde muito tempo o Rubens sempre falou de chakras, enquanto tanto na Umbanda como no kardecismo, até mesmo no Catimbó, falava-se muito pouco de chakras. O Rubens já falava, ou seja, ele era um underground, um pioneiro que já trazia conhecimentos que o pessoal achava que ele estava inventando, ou então estava buscando em outras culturas, o que não tinha na Umbanda para poder temperar a Umbanda com invencionices, quando na verdade ele estava mostrando que somos todos um só, estamos todos interligados. Os chakras não são propriedades dos hinduístas, não é? Eles não são os únicos que podem falar nisso, ou os budistas. Assim como o orixá não é uma propriedade do candomblecista, ou do umbandista, ou do catimbozeiro, não. Qualquer pessoa, de qualquer religião, pode trabalhar com orixá. Entende? Jesus Cristo não é propriedade de evangélicos ou neopentecostais. Todos podem falar em Jesus Cristo e viver Jesus Cristo conforme a sua realidade, inclusive etnocultural.
Então, a gente tem que parar de querer monopolizar. Jogo de búzios, por exemplo. Jogo de búzios não é um atributo só do candomblé. Nas nações de candomblé, sim, você precisa ter todas aquelas obrigações, fazer a obrigação dos 7 anos, tal, fazer tudo certinho. Eu, quando eu não tinha a noção das coisas, eu cheguei a passar por todos esses rituais. Hoje eu não faria mais, né, porque hoje eu descobri que os búzios não são propriedades dessa ou daquela religião. Qualquer religião pode jogar búzios se tiver o respeito, a inspiração e a autorização necessária. Deus escreve certo por todas as linhas. E se Deus quiser, por exemplo, se Deus for da vontade de Deus, que um islamista jogue búzios, ele vai jogar, até porque os búzios começaram mesmo com os árabes, que já faziam predições e adivinhações e profecias usando búzios. Depois que ele foi ganhando uma proporção maior pelo resto da África. Então, um bandista pode sim jogar búzios, pode jogar tarô, assim como as outras religiões também podem, caso respeitem, estudem e recebam a preparação necessária conforme a crença de cada um. A gente sabe hoje em dia que não se precisa de uma infinidade de obrigações e ritos para se fazer determinadas coisas. Você precisa se abrir para aquilo, estudar para aquilo, se entregar para aquilo. Quem define o tempo de preparação é você, seus guias e a vida, os acontecimentos que te levam para esse ou para aquele caminho. É muito triste ver sacerdotes aí monopolizando essa briga entre candomblecistas e umbandistas. Alguns, não todos, alguns candomblecistas querendo ser melhor que os umbandistas, alegando que eles recebem orixá e o umbandista recebe morto, recebe catiço. Sabe que coisa mais absurda? Não tem ninguém catiço de ninguém. Até hoje no candomblé já tem gente que já começou a entender que nem Exu é catiço de ninguém, quanto mais os guias da Umbanda, que não são da Umbanda, são guias universais, mas que vêm na Umbanda por uma questão de abertura que dão para eles. Mas isso não quer dizer que eles não trabalhem em outras religiões, com outras formas, plasmando outras aparências. Então é isso, gente. A gente, né, fica coração bastante apertado e opresso por conta dessas pessoas aí fundamentalistas, inclusive dentro das próprias religiões matrizes africanas, que muitas vezes ficam se digladiando, atacando umas às outras, querendo ser umas melhores que as outras. E não é, o candomblecista não é melhor que um bandista em nada. Um bandista também não é melhor que o catimbozeiro, nem que o católico em nada. O católico não é melhor que o evangélico em nada. Nem o kardecista não é melhor do que ninguém, nem ninguém é melhor que o kardecista. Gente, vamos parar com essa guerrinha absurda, para não precisar dizer idiota, tá? Não pode existir. Nós sabemos que existem 3 instituições básicas de educação na sociedade, que é família, religião e escola. São essas 3. Se a escola, a religião e a família não pregarem a paz, cada um do seu jeito, não pregarem a empatia, a fraternidade, a solidariedade e o direito de cada um ser como quiser, contanto que não interfira na liberdade, na vida do outro, ninguém tem nada a ver com isso, com as escolhas do outro. Se fulano Beltrano cultua o orixá assim e o outro cultua o orixá assado, paciência. Quem é você para ficar... mas eu fiz todos os ritos e obrigações, ele ali não fez nada, e daí? Se ele não fez é porque dentro do segmento dele, Deus não pediu aquilo para ele. Porque certamente ele também tem conhecimentos e habilidades e forças que você não tem, talvez nunca terá. Porque você tem outras. Não é tão difícil assim respeitar o outro. Aí fica aquela caçação às bruxas dentro do próprio meio espiritualista, o pessoal caçando os quimbandeiros, como se o quimbandeiro fosse, né, um terrorista espiritual. E não é. O quimbandista é uma pessoa como qualquer uma outra que trabalha com segmento específico, com energias que são necessárias trabalhar para poder desintegrar e despolarizar determinadas energias que outros segmentos não têm força. Então tem que respeitar o quimbandeiro também.
Então é isso, gente. Tá? Eu sou Hernani de Oxóssi, Oxóssi Cherokee. Que Deus te abençoe, muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Aí, fazendo mais uma propaganda, não ganho nada para isso. Adquira o livro A Magia Divina das Velas, que é o livro das 7 chamas sagradas. Tá? Com esse livro aqui você já vai poder fazer muita magia, mesmo sem ser iniciado. Mas se precisar de uma iniciação em Magia Divina das Velas, a gente tem um curso aí gratuito, tá bom? E você pode fazer do conforto da sua casa sem precisar sair. Não vai precisar vir aqui para a cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, fazer. Tá bom? Vai fazer aí do conforto da sua casa. Monta um grupo de pessoas, estudem juntas. Tá bom? Deus abençoe. Paz e luz, gente.